Boa noite a todos. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiros da Luz, de Piratuba. Hoje é dia 29 de junho de 2020. Convido a todos aqueles que em qualquer tempo encontrarem esta palestra para que entrem em sintonia conosco mentalmente, para que possamos realizar uma oração aonde vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, para que os trabalhos dessa noite sigam a contento e que nós, enquanto trabalhadores, possamos executar as nossas tarefas diante das dificuldades que se apresentam e retirar delas o melhor possível para a nossa evolução. Para a noite de hoje, escolhemos o título Doenças Fantasmas. Nós nos inspiramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, Causas Atuais das Aflições, e no Livro dos Espíritos, na questão 945. Os livros que nos inspiraram nessa noite são esses. Muitas são as aflições que acometem os seres matriculados na grande escola da Terra. Segundo os espíritos da codificação, as raízes dessas aflições podem estar fincadas em dois pontos: na vida atual ou em vidas passadas. Possivelmente, estamos vivenciando os dois aspectos simultaneamente. De acordo com o nosso processo evolutivo, temos aflições que nos acompanham de vidas passadas e aflições que vivenciamos na atual encarnação. Com certeza, nós estamos vivenciando os dois aspectos simultaneamente. Aquilo que construímos agora, na presente encarnação, e aquilo que nos acompanha de vidas passadas. Estabanados que somos, vivenciamos um estado de sono em vigília, como diz Joana de Ângeles, nos debatendo diante de situações que uma mera análise lúcida poderia facilmente resolver, liberando o nosso espírito para voos mais pacíficos, equilibrados e com menos percalços diante desses perigos absolutamente dispensáveis. Joana de Ângeles é o espírito que se tornou mentora do nosso querido Divaldo Franco. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, fala que no atual estado de desenvolvimento da sociedade humana e evolução dos espíritos, o nosso estado de vigília pode ser comparado como se ainda estivéssemos em sono. Nós estamos em vigília, mas ainda dormitamos. Muitas vezes encontramos aflições e problemas que às vezes uma análise mais acurada, uma situação mais ponderada, já seria suficiente para livrar o nosso espírito desses perigos dispensáveis, que nós muitas vezes fazemos absoluta questão de não resolver. Assim, vamos acumulando correntes que arrastamos do passado ou que trazemos de agora, devidamente construídas pela nossa incúria. As vicissitudes são a didática da escola terrestre, de modo a nos educar para largarmos essas algemas espirituais. Devidamente entendidas, as vicissitudes se enquadram no bem sofrer ensinado pelo Cristo. Então nós vamos acumulando em nós algemas, nós vamos acumulando em nós correntes. E, como verdadeiros fantasmas, vamos arrastando essas correntes, tanto do passado como da presente vida. As dificuldades todas, elas são a didática da escola terrestre, de modo que nós sejamos educados a não desejar mais essas algemas espirituais e
devidamente entendidas, essas vicissitudes, vêm de encontro com aquilo que o Cristo nos ensinou, que é o bem sofrer, que é que nós nos coloquemos diante das dificuldades e das vicissitudes, de modo a enfrentá-las e superá-las, para que assim essas vicissitudes sejam para nós a redenção e não o sofrimento. Muitas vezes nos sentimos desfalecer pelo peso que as nossas correntes somam, razão pela qual pedimos socorro do alto. Mas antes de solicitar ajuda, aprendamos o autossocorro, praticado pela autoanálise consciente. Se a dor nos visita, observemos nossa conduta para tentar encontrar em nós a causa da benéfica advertência da natureza. Muitas vezes somos visitados. A natureza se encarrega de colocar em nós as dores educativas. Devemos tentar analisar, devemos começar a fazer essa análise consciente, o nosso próprio autossocorro. Será que se a nossa postura fosse diferente? Será que se pensássemos de maneira diferente? Será que se agíssemos de maneira diferente? Nós não estaríamos praticando o nosso próprio autossocorro? Não estaríamos socorrendo ao nosso próprio espírito? E quando nós sentimos que estamos por desfalecer, quando sentimos que os pesos se acumulam sobre os nossos ombros, nós pedimos socorro do alto. Através das orações, esse socorro sempre vem. Através das orações, a inspiração sempre nos alcança. Mas é importante que comecemos a analisar como estamos sofrendo, por que estamos sofrendo. E o que essa dor que nos alcançou quer nos advertir. Muito reclamamos das lições que enfrentamos durante nossas vidas. Ocorre, porém, que os desgostos que nos visitam, na sua grande maioria, segundo os espíritos da codificação, seriam dissolvidos pelo trabalho honesto e enobrecedor, capaz de nos balsamizar a alma e dirimir as sombras, calcetando a estrada da redenção. Muito das nossas dificuldades deixaria de ser se nós estivéssemos trabalhando. Quando estamos envolvidos pelo trabalho, quando estamos praticando a caridade que é o amor em atividade, nós simplesmente não conseguimos perceber as dificuldades que estamos enfrentando. As dores que sentimos ficam suavizadas. As dificuldades que enfrentamos são superadas diante do trabalho que executamos. Os espíritos nos advertem. Trabalhemos de forma honesta e enobrecedora, e isso balsamiza nossa alma e vai dirimir as sombras. Mas reclamamos da faina, fugimos da responsabilidade, temos preguiça mental para pensar soluções, desejamos o repouso indébito antes do tempo, nos rendemos ao desânimo destruidor de progresso e da lucidez. Se ainda temos energia para sermos úteis, não confiemos nos economizar para a inércia e a lamentação. Tudo aquilo que é nossa responsabilidade faz com que a gente reclame. O trabalho, a preguiça mental para buscar soluções. Desejamos a aposentadoria, o repouso, nos rendemos ao desânimo. É importante que pensemos que se nós ainda temos energia, se ainda somos capazes de sermos úteis, não devemos nos economizar, porque quando o fazemos, nos alcança a inércia e a doença, a dor e a lamentação. Para camuflar a nossa fuga, experimentamos uma comiseração danosa que enxerga sintomas, de modo a nos colocar como doentes hipocondríacos.
nos tornamos doentes imaginários, vítimas do nosso próprio pensamento, vítimas de nós mesmos, a sucumbir por doenças fantasmas, dramatizando em demasia pequenos desajustes orgânicos. Como precisamos de uma desculpa para a nossa fuga das dificuldades do trabalho, da nossa faina de encarnados, exageramos os sintomas de doenças imaginárias. Nos tornamos doentes pela mente, vítimas da nossa própria incúria. Por isso nos encharcamos de drogas respeitáveis, aplicadas sem necessidade e de maneira imprópria, desajustando o organismo já psiquicamente debilitado. Instalada uma alteração na mente ou no corpo, é natural que o desequilíbrio real se consolide, alimentado pela mente em desalinho de entidades desencarnadas obsessoras, atraídas pela nossa energia desajustada. E, dessa forma, buscamos, já que temos doenças, precisamos de drogas, precisamos de remédios, e nós vamos atrás disso. E nós usamos esses remédios sem necessidade, de maneira imprópria. E os remédios, quando não servem para a doença, não servem para a cura, vão contribuir para a doença. Quando nós agimos assim, quando pensamos assim, quando fugimos das responsabilidades, nós estamos nos aliando mentalmente com espíritos obsessores, que vão se sentir atraídos pela nossa energia e vão somar com o nosso desequilíbrio. Nossa atitude tíbia, medrosa, diante do trabalho, da luta e do sofrimento, é um agravo de nossas responsabilidades, pois entregamos nossas energias, as energias do pensamento e da nossa vida, para emoções de teor doentio, com consequências deprimentes. As energias da vida, as energias do pensamento, acabam sendo desviadas para criar em nós estados enfermiços, para criar em nós emoções doentias. E isso tudo porque temos medo. Medo do trabalho, medo da luta, medo do sofrimento, medo de se entregar para a vida e vivê-la com todos os temperos que a espiritualidade maior prepara para a nossa evolução. Nesse desequilíbrio, acabamos enliando a nós e os entes queridos que nos amam. Esses entes queridos que gastam tempo e recurso, sofrendo em vão com a nossa fraqueza e leviandade, mascarada pela nossa falta de ética e pela nossa corrupção velada, que se encontra encoberta pela doença falsa que fomentamos. O nosso estado doentio, o nosso desequilíbrio, acaba criando redes para nós e acaba enredando também os entes queridos, que gastam sua energia, gastam seu tempo, gastam seus recursos, sofrem por nos ver doentes, muitas vezes doenças que não existem, doenças de corrupção velada. Nós acabamos fazendo sofrer a nós mesmos e fazendo a sofrer aqueles que estão conosco, que acreditam que estamos doentes, mas não percebem que, na verdade, o nosso problema é medo de enfrentar a vida na forma como ela se apresenta. Se o desânimo nos empurra para condutas esdrúxulas, prestemos atenção em nossa alma. Talvez ela esteja avisando que está na hora de clarear nossa existência e corrigir nossos rumos. Existe um objetivo nessa vida. E na linha de chegada, o Cristo nos aguarda, pacientemente e trabalhando. Então, não nos deixemos desanimar. Imaginemos que existe um objetivo na vida. Imaginemos que em algum momento vamos chegar a uma linha, vamos chegar a um ponto
aonde todos nós vamos nos encontrar na espiritualidade, com aqueles que nos aguardam e com o próprio Cristo. O Cristo nos aguarda com paciência e, enquanto o faz, trabalha. Cuida desse planeta de provas e expiações. Ele se transforma no nosso mentor, no nosso modelo e guia, que nós precisamos estudar, compreender e buscar. É importante que vejamos as coisas dessa forma. O tempo que passamos na Terra é curto. É importante que nós o vejamos como um tempo de matrícula em uma escola de evolução e que em algum momento nós deveremos fazer as provas da vida para deixar claro àqueles que nos orientaram que nós conseguimos absorver os conteúdos e conseguimos aprender e evoluir. Não nos deixemos desanimar e não nos coloquemos em condutas esdrúxulas que nos fazem sofrer e aqueles que amamos. Era sobre isso que gostaríamos de falar hoje. Espero sinceramente ter criado quadros lógicos e precisos nas mentes que nos acompanham. Gostaria de convocar novamente a todos para que façamos uma oração de encerramento, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo aos mentores da Casa Espírita, do Centro Espírita Pioneiros da Luz, que nos permitem falar em nome da Casa, levando a doutrina espírita para os nossos irmãos que comungam conosco as experiências da vida e que em algum momento possam vir a ter conosco pelas ondas da internet. Que nós possamos nos elevar espiritualmente e nos colocar à disposição dos nossos trabalhadores, dos nossos espíritos protetores, para que possamos, junto com eles, desde já realizar os projetos que vão nos fazer facultar no futuro a qualidade de espíritos superiores que todos almejamos. Que assim seja.